E aí, moçada, nono ano, nós estamos falando hoje da fim do período militar, não é? O último presidente do período militar, João Batista Figueiredo, e nós vamos fazer um corte histórico aí de 79 a 85. Bacana? É o último presidente militar, então, o senhor João Batista Figueiredo. E qual é o contexto, né, qual medida que estava em voga? Por que ele é importante nesse contexto? Primeiro, eu queria dizer para você que ele vai acelerar, né? Ele vai ser o responsável pela aceleração desse processo de democratização, né? Se você se lembra, no primeiro momento, em 64, quando foi dado o golpe militar, a promessa é que em 2 anos depois, em 66, retornaria o país, continuaria a ter eleições e a vida que segue. Só que passou 64, foi voltar a ter uma eleição indireta ainda em 85. Que diferença de eleição indireta e direta? Eleição indireta é quando o Congresso, os deputados, 503 deputados escolhem então quem vai ser o presidente da República, tá certo? Eleição direta é quando você e eu escolhemos através do voto e elegemos o presidente da República. Então, ele é responsável pela aceleração dessa retomada da democracia. Sim, ele vai fazer a transição que nós chamamos de democrática, né? Então, Figueiredo é a pessoa que faz a transição. Sai o período militar e entra a democratização. Havia a sociedade nesse contexto aqui mobilizando essa transição também, fazendo pressão para acontecer. E quem é, professor? Primeiro, os militares sofriam essa pressão da Igreja Católica. A Igreja Católica foi fundamental para essa transição. Os bispos, né? Nós temos aí a Ordem dos Bispos do Brasil e eles fizeram então essa pressão de forma muito forte para voltar então a ter a democratização. Além da Igreja Católica, né, dos bispos, você vai ter a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e o movimento estudantil. E eu queria te dar uma dica: o movimento estudantil aqui, a UNE, fez e aconteceu nesse contexto, né? Eles promoveram debates, correram, fizeram pressão também na questão política, na questão da legalidade. Então, esses 3 grupos se uniram, a Igreja Católica, a OAB e os estudantes, né? O movimento estudantil, para a volta do movimento, ou para a volta da democracia no Brasil. Nesse primeiro momento, eles conseguiram, o presidente então, Figueiredo vai ceder de forma forte, vai liberar a famosa lei de anistia, ou seja, vai liberar aquelas pessoas que foram expulsas do Brasil para retomarem, vai liberar os cargos que foram então tomados, né? Vai dar legalidade a partidos de novo. Então, a anistia é essa primeira lei. Só que esses 3 grupos não queriam só a lei da anistia simplesmente, eles queriam também o julgamento e a punição para os culpados, né, dos crimes de tortura e morte. Então hoje você vai ter um movimento chamando essa atenção até hoje, né, que é a famosa, o grupo que busca aí a legalidade, né, que querem estudar os documentos, né, desse período, a Comissão da Verdade. Essa comissão então busca nos estudos, né, historiográficos, nos documentos do próprio Exército, saber quem foi responsável, quem puniu, quem executou, para serem punidos e essas famílias que receberam essa punição receber também a sua indenização. Então a Comissão da Verdade trabalha nesse movimento aí e ela teve esse apoio aí desses movimentos. O que foi cedido? Além de liberar as pessoas para voltarem do exílio, você teve também a famosa fim do bipartidarismo. Você tinha 2 partidos, a Arena e o MDB. Então agora, a partir de agora, os partidos podem se organizar, podem se fundar de novo e podem dar então continuidade à democracia. Você vai ter também o fim da eleição indireta para presidente e para senador. Ok? Bacana. O contexto era de alta inflação. Todo mundo fala, os militares foi um período que teve um milagre econômico. Teve um milagre econômico no primeiro momento, até 73, e daí deu uma desandada. Inclusive, nesse período aqui de 79, quando entrega, o presidente entregou o Brasil com a dívida externa de mais de 60 bilhões de dólares, né? Eu tenho uma aluna, não posso falar o nome dela, Laura, ela sempre pergunta quanto que era a dívida externa no Brasil, 61 bilhões. Nesse contexto final de 79, vai surgir também no ABC Paulista
líderes de esquerda, né? Tipo Lula, e vai fundar ali o Partido dos Trabalhadores. O PT vai nascer na década de 80, finalzinho de 79, 80 e assim vai. A abertura era plena, professor? Total? Não. Alguns militares ainda promoveram algumas barbárias. Por exemplo, aconteceu uma barbárie em 80. Uma bomba vai atingir, né, uma secretária da OAB do Rio de Janeiro, e na porta da OAB também um carro, né, atingiu uma pessoa. Então, acontece essa barbárie ainda. Alguns militares ainda relutavam contra essa abertura do período militar, da democracia. Bacana. Nesse contexto, o que é forte? É muito forte, você precisa se lembrar disso, as campanhas de direta já, né, lideradas aí, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, um dos líderes também, depois vai se tornar o próximo presidente, né, Tancredo Neves. Campanhas diretas já, então o que era? Lembra que eu disse para você a diferença de indireta e direta? Eles querem campanha direta para presidente, ou seja, eleição direta para presidente. Senado, prefeito e assim vai. Vai ocorrer então a emenda constitucional de Dante de Oliveira, e a partir de 85 então nós vamos ter, olha aí, paz meus senhores, em 85, uma eleição. Todo mundo achou que a próxima eleição em 85 seria direta, não, foi indireta, ou seja, o Senado, os deputados que vão eleger o primeiro presidente após o período militar. Então, nessa campanha indireta, de eleição direta, você vai ter dois candidatos. Maluf, né, por São Paulo, o senhor Paulo Maluf, e agora, depois de séculos, foi condenado a mais de 30 anos de prisão, né? Não adiantou muito, eu acho que tá. Isso é um paralelo. E Tancredo Neves, que é o avô aí do Aécio Neves, Minas Gerais. Sempre São Paulo e Minas, né? Lembra lá do início da República? Agora nós estamos já na democratização, e São Paulo e Minas são destaques ainda nesse processo de política eleitoral aí e tudo mais. Tá, Tancredo Neves então vai ser eleito pelo Congresso Nacional presidente da República. Agora vai. Cara, não foi ainda, porque Tancredo Neves, ele estava mal de saúde, vai pegar uma infecção hospitalar e vai ficar internado meses e vai morrer no hospital e não vai tomar posse como presidente da República. Assume o seu vice, mas é só uma coincidência da história. O vice dele era Sarney, né? Era o queridinho dos militares. Então, ele vai ser então efetivado como presidente, e Tancredo então morre. Sarney assume, então o primeiro presidente pós os militares, então pós período militar, quem é? Sarney, José Sarney. Bacana? Então tá dito isso. Detalhe, então quando vai ter a primeira eleição direta para presidente da República? Só depois de Sarney, em 89. Em 89 nós vamos ter a primeira eleição então para presidente de forma direta. O povo vai lá e vota. Coincidência não, foi a primeira vez que eu votei em 89, então eu tinha 19 anos na época, então eu votei primeira vez e votei então para presidente. E tinha essas campanhas então, surgiram um efeito, né? A campanha da direta já. Tá. Então quem vai ser eleito? Collor de Mello. O primeiro presidente, então, de fato, pós-período militar, é o senhor Collor de Mello, e ele vai ser eleito. Detalhe, a nossa democracia é forte, mas também tem fragilidades, né? Então, não teve o período militar de 64 a 85, depois de 85, não teve, então, eleição indireta. Em 89, teve a direta? Sim, teve a direta. E o primeiro cara que foi eleito foi Collor de Mello, também foi o primeiro presidente a receber o impeachment, né? 2 anos depois, ele vai receber o impeachment, vai ser então acusado de corrupção, né? De manobras no caixa público, pedaladas, tudo que você vê hoje já existia em Collor de Mello. Então ele vai ser o primeiro presidente, depois vai ser também o primeiro a receber o impeachment. Então aí termina esse período militar com Collor de Mello, e vamos continuar depois com o governo de Dilma, Lula, agora o nosso capitão, né? Então aí termina esse período. Vamos continuar então no próximo encontro trabalhando essas ideias
Eu só queria deixar para você claro que o Brasil é um país jovem na democracia. Fala, nossa, mas lutou tanto para ser democracia, depois teve corrupção, sim. Se for pensar de forma direta, nós temos muito pouco tempo, nós somos uma criança ainda no processo de democratização, né? Nós estamos ainda andando a passos bem pequenininhos ainda, somos uma criancinha no processo político. Mas você pode fazer sempre diferença, pedindo e exigindo que sempre tenhamos um país democrático. Um grande abraço, fique em paz.